A fosfoetanolamina, droga desenvolvida por um pesquisador da Universidade de São Paulo, está no centro de uma enorme polêmica que não tem solução fácil. Enquanto muitos defendem sua liberação como mais uma esperança aos doentes de câncer, a comunidade científica vê com ressalva seu uso. Para falar sobre o assunto, nós conversamos com o médico Eduardo Silveira. Doutor Eduardo, boa noite, obrigado por participar conosco aqui dessa entrevista. Quais os riscos de uma pessoa, por exemplo, que está fazendo tratamento, de repente abandonar esse tratamento para usar essa que é chamada aí, né, a droga do câncer, né? É um tratamento alternativo? Tem algum tipo de efeito comprovado? O que se sabe até hoje a respeito dessa droga? Então, o problema é que se a paciente está fazendo um tratamento convencional e abandona para tomar uma medicação que não tem efeito comprovado, a sua doença vai piorar. O que se sabe da fosfoetanolamina é que o Ministério de Ciência e Tecnologia pediu para que fossem feitos testes independentes. A Unicamp começou a fazer esses testes e, por surpresa, que constatou que a cápsula, inicialmente a cápsula que era de 500 miligramas, a Unicamp constatou que a cápsula pesa 300 miligramas. Foi um professor da Unicamp, inclusive, que descobriu a droga? Não, professor da USP. Da USP de São Carlos. Tá. Então eles puseram testes independentes. E a Unicamp descobriu também que só tinha 32,2% de fosfoetanolamina na cápsula. E que ela não era impura, não tinha uma pureza total. Aí a Universidade Federal do Ceará descobriu, fez testes em câncer de cólon, próstata e cérebro e viu que para fazer efeito, isso in vitro, para fazer efeito uma fosfoetanolamina precisa de 5.000 vezes o tratamento do que uma droga convencional. E o Centro de Inovação e de Ensaios de Pesquisa Pré-Clínica de Santa Catarina verificou que o efeito da cápsula é 1.000 vezes menor do que uma droga convencional. E assim mesmo, não era fosfoetanolamina, era metilenolamina, que tem 18,2% na cápsula. Então a cápsula não é toda fosfoetanolamina. Agora, doutor, a presidente Dilma Rousseff sancionou, né, uma lei que foi aprovada no Congresso, não foi ela que apresentou a lei, né, foi o Congresso que apresentou, mas ela sancionou e aprovou a comercialização dessa droga. Sem que antes tivesse passado, por exemplo, pela própria Anvisa, né, que é a agência que controla isso e que faz todos os testes necessários antes de qualquer nova droga seja lançada no mercado. Por que o senhor acha que aconteceu isso? Foi uma atitude populista, não só dos deputados, mas também da própria presidência? Foi uma pressão da população e uma pressão da Câmara dos Deputados. Então, uma atitude populista, sem estudar. Sem estudo. A Anvisa mesmo saiu no jornal ontem e ela está entrando com recurso para anular. E o que acontece agora? Quer dizer, a droga pode ser vendida e comercializada normalmente nas farmácias ou mesmo assim ela ainda necessita de uma indicação médica, de uma receita? Ela só é fabricada na USP, ninguém mais fabrica. Sim, mas a partir da aprovação, da sanção da lei, ela não pode passar a ser produzida por outros acredito que não. Laboratórios, por exemplo, de lançar a droga? Não corremos esse risco? O único que tem a patente é o médico da USP, e a USP também não quer fazer isso. Porque ela não tem condição de produzir na escala que estão querendo. E o problema todo surgiu porque a USP parou de produzir. Sim, mas vai haver um clamor popular nesse caso também agora, não é, professor? Olha, a droga foi autorizada, foi sancionada e nós queremos a droga, e agora? Vai ter problema. Vai ter problema porque a USP já declarou que ela não tem condição de fabricar. E esse pessoal que teve efeito da droga, você tem que ver, mas por que esse pessoal... É um efeito placebo? É um efeito placebo, 20 a 30% é efeito placebo. Efeito placebo ele foi descoberto na Primeira Guerra Mundial, quando os amputados de guerra tomavam morfina, de repente acabou a morfina. Pegaram o soro fisiológico e injetavam na na veia. Para as pessoas entenderem, esse efeito placebo a pessoa acha que está tomando de repente um medicamento, não está tomando nada e psicologicamente... Pode melhorar a dor, inclusive. Tem um efeito, vamos chamar assim. Mas os casos que eu conheço de pacientes que tomaram, dois pacientes de uma colega nossa, conversei com ela ontem, os dois morreram, e um oncologista de São Paulo tem 20 pacientes e os 20 evoluíram mal. Então, agora, quem tem o paciente controlado, a evolução é mal. O câncer não pode ser considerado uma única doença, não é uma única doença. E o que chama atenção, acho que é um pouco isso, né? Como que a droga, de repente, pode ter efeito em todos os tipos? Não é possível.
Não existe, é praticamente impossível. Não existe uma droga que faz efeito em todos os tipos de câncer. Inclusive porque hoje a célula cancerosa ela está ficando muito esperta, ela está descobrindo dentro dela caminhos para poder, quando você usa uma droga, ela descobre outro caminho para fazer a célula crescer. Então, às vezes você trata um câncer com 2, 3, 4 drogas e estão ficando cada vez mais caros. Como a droga não passou por todos os testes que deveria, inclusive com o aval da própria Anvisa, doutor, qual o risco que as pessoas correm, por exemplo, de tomar esse medicamento ou essa droga? Quer dizer, efeitos colaterais, o que pode acontecer? Ninguém sabe quais os efeitos colaterais porque não foram estudados. Não há estudo também em relação a isso? Porque ela está sendo avaliada na fase pré-clínica. Para efeito colateral, nós temos 4 fases disso. Da fase 1, em que você pega alguns pacientes e dá a eles essa medicação para ver qual é o efeito colateral. E vai aumentando a dose. A dose que ele calcula é um décimo dos 10% dos ratos que tiveram efeito tóxico ou 1/3 dos efeitos tóxicos que ocorreram nos cachorros. Uhum. Então, eles passam para o ser humano, calcula essa dose e vai aumentando devagarinho. Então, vê qual é a dose que o ser humano aguenta. Na fase 2, vai pegar os tumores. Vamos pegar poucos pacientes, 20 e 40, vão tratar alguns tumores. Bom, no tumor, ela foi muito bem no tumor de mama. Agora isso demanda tempo, né, professor? Tempo, 5 não é da noite pro dia. 5, 6 anos. E também a fosfetanolamina não é uma droga nova. Não é uma droga nova. Por que agora, de repente, essa coisa toda em relação à fosfetanolamina? Por causa que a USP não conseguiu produzir, o pessoal está conseguindo a droga lá em São Carlos e se sentiram bem alguns. Mas essa produção lá em São Carlos teve algum tipo de comprovação? Não, também, né? Não, também não. Também não. Quer dizer, foi um... Eu estou dizendo que a Unicamp acabou de provar que não tem nem 500 miligramas na cápsula. Aí fica complicado, Fica né? complicado. E não tem grau de pureza. Mas qual a recomendação que o senhor faria, doutor Eduardo, para as pessoas tomarem cuidado, para não tomarem a droga? Não utilizarem. A gente entende o ser humano, entende a problemática de que é claro. do paciente está fazendo um tratamento oncológico. Claro que nesses momentos, qualquer ponta de esperança, as pessoas acabam se agarrando. Utilizou todos os recursos e, de repente, não tem nada, vou tomar isso aí. Mas você não sabe o efeito, você não sabe o que vai ser bom para você ou não.